Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, um programa que tem o propósito de mostrar ideias, projetos, soluções capazes de beneficiar o meio ambiente ou gerar sustentabilidade no campo, em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio Robinson Canaval Júnior. Ele é sócio fundador e diretor do grupo Inovatec, é um engenheiro florestal. E a gente vai falar sobre as florestas do futuro e a importância do setor para a economia brasileira e também para o meio ambiente. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos ver que o Serviço Florestal premiou 7 iniciativas de geração de renda com atividades desenvolvidas nas florestas. O Ação Sustentável começa agora. E eu estou aqui com o Robinson Canaval Júnior, que é sócio fundador e diretor do grupo Inovatec. Ele é formado em engenharia florestal pela Exalc, que a gente gosta muito da Exalc. Mas, além de tudo, ele tem essa engenharia florestal, mas ele tem especialização em gestão estratégica de negócios pela Unicamp e ele tem também um MBA em Finanças e Valuation pela FGV. Aquela coisa de fazer tudo ter valor, transformar toque de Midas tudo em ouro, é isso? Na verdade, não ouro nesse caso, mas sim produtos da floresta que são mais úteis para nós como sociedade. Olha que boa resposta, a entrevista promete, hein? Não vai embora. Mas olha, Robson, você vai esperar um pouquinho, porque a gente, antes de começar o nosso papo, vai falar sobre o desmatamento na Mata Atlântica. De acordo com o levantamento feito pelo IBAMA e também pela Fundação SOS Mata Atlântica, no ano passado, o desmatamento desse bioma foi o menor da história. Veja aí. O desmatamento da Mata Atlântica entre outubro de 2017 e outubro de 2018 caiu 9,3% em relação ao período anterior. É a menor área de desmatamento registrada pela série histórica sobre a região, que é monitorada desde 1985. No último ano, foram destruídos cerca de 11 mil hectares, o equivalente a 113 quilômetros quadrados. Outro dado do levantamento é que dos 17 estados da Mata Atlântica, 9 tiveram nível de desmatamento zero. A Fundação SOS Mata Atlântica destaca que o resultado positivo tem relação com ações de monitoramento e combate ao desmatamento, realizadas por diversos setores e órgãos. Olha que boa notícia, né? Robinson, conta para mim, a gente vê esse desmatamento diminuindo, mas a gente vê também um outro movimento que é o de florestas plantadas no Brasil. Você trabalha com isso desde quando? Há mais de 25 anos que eu atuo no setor de florestas plantadas. Nem tem idade para isso, Robinson. E esse setor há mais de 25 anos tinha um potencial de desenvolvimento? Muita gente trabalhava com isso ou está desenvolvendo agora? Como é que está isso no Brasil? Na verdade, o setor de florestas plantadas teve o seu início no início do século passado com Navarro de Andrade, quando ele trouxe espécies e começou os primeiros plantios com florestas à base da espécie eucalipto. Então, isso não é tão novo no país, mas eu posso dizer que do ponto de vista de crescimento, foi nos últimos 50 anos em que o país deu um salto qualitativo e quantitativo de fazer inveja a qualquer outro país. Que beleza! Por que a gente tem esse potencial de crescimento tão bom? Olha, primeiro pela qualidade dos profissionais que aqui estão, né? Segundo que nós temos também questões climáticas que nos ajudam muito na obtenção de produtividades que são incomparáveis em relação ao restante do mundo. Mas faz diferença o talento do brasileiro. Aliás, nós como país somos o único país que tem o nome de uma árvore, que é Brasil. Brasil, do então a gente Brasil, não pode esquecer disso nunca. Então é óbvio que talvez não seja um motivo de alegria, porque o Brasil foi quase extinto, né? Mas a despeito disso, o setor florestal está cravado na história desse país. Então o setor cresceu bastante e tem muito potencial para crescer porque prevalece no mundo aquele que é mais competitivo e nós somos o país mais competitivo do mundo. Bem, a gente tem muita água, tem solo fértil, tem muito sol, né? Porque precisa bastante para a árvore crescer. E esse diferencial do profissional aqui, a gente sente isso também no agro. A gente vê que tem muito país que tem potencial de crescimento com condições parecidas climáticas com o Brasil, mas falta o brasileiro lá, né? Sim, porque não é só a questão de ter as condições naturais favoráveis. É preciso que saibamos manejá-las em nosso favor, em favor
de uma produção que seja sustentável, tanto do ponto de vista econômico, social, ambiental e também político, porque de certa forma isso acaba intervindo de uma maneira ou de outra no segmento florestal. Então, é o talento do brasileiro que faz a diferença quando nós falamos da pujança do nosso setor. A introdução agora dessa novidade que é a integração lavoura-pecuária-floresta, está fazendo com que outros segmentos, o pecuarista, o produtor rural de grãos, aquele bem tradicionalista, se aventure pela parte florestal? Sim, essa é uma tendência que vem crescendo no Brasil, principalmente por conta da diversificação, porque a madeira não só como produto vendável, mas ela é necessária também na propriedade agrícola. Então, essa integração, na verdade, promove uma otimização do espaço do fazendeiro e do agricultor ou do investidor florestal. Então, eu diria que a integração ela é tão benéfica do ponto de vista econômico, como até da diversidade, porque gera uma sinergia entre uma cultura e outra. Então, isso é benéfico e essa é uma tendência que tende a crescer na medida em que a gente aprende a trabalhar melhor com esses sistemas integrados de produção. Isso é novidade ainda? Não, não é novidade, mas ela ainda está num processo de crescimento. Isso começou a partir de experimentos conduzidos pela Embrapa. Algumas pessoas começaram a testar, gostaram da ideia e isso vem sendo difundido de uma maneira bastante intensa. Então eu acredito que isso tende a crescer em algumas regiões mais, em outras menos, ou seja, vai respeitar um ciclo natural de crescimento. Mas isso não tem volta, isso é uma tendência que não tem volta mesmo. Ainda bem, que recupera a sustentabilidade. E o Grupo Inovatec ajuda um produtor a implantar isso na sua lavoura? Olha, nós trabalhamos em toda a cadeia de valor do agronegócio, incluindo a área florestal. Quando eu digo cadeia de valor, é desde o negócio, quando ele não existe, ele só está no campo das ideias, até a hora desse produto chegar para o consumidor final. Então isso inclui... Se eu quiser virar fazendeira amanhã, posso chegar na Inovatec e falar, me ajuda. Você já deveria ter ido ontem. Olha só, isso aqui é um cara que sabe fazer o merchan. E aí, isso você tem todo um grupo de técnicos lá, isso, para ajudar nesse processo? Desde a parte técnica, ambiental, mas principalmente porque quando falamos em fazer um investimento, a gente está falando de um investimento como outro qualquer. Sem então dúvida. É preciso que nós saibamos qual o manejo, qual o destino final, qual a disposição em investir, qual o risco a ser tomado. Então todas essas coisas postas de maneira muito analítica é que vão dizer se o investidor deve ou não prosseguir. E isso é tão importante porque é algo que eu sempre digo e é um mantra da minha análise. O lucro ele não é um objetivo, ele tem que ser uma premissa. Então, antes de ter qualquer dispêndio de dinheiro, é importante saber o quanto é esperado ganhar com base nas condições naturais do mercado ao qual eu pretendo abastecer. No local onde esse sujeito está, não adianta ele querer plantar uma coisa onde o clima não permite. Ou o mercado está muito distante. Então são variáveis que têm que ser ponderadas antes de gastar o dinheiro, porque depois que botou o dinheiro na terra, aí é só aguardar e rezar, se essas análises não foram feitas a priori. Joga todo o dinheiro lá no chão. Literalmente, afunda debaixo da terra às vezes. Literalmente. Então é importante a gente ter essa visão de negócio. Às vezes a gente encontra no mercado pessoas que plantaram floresta porque o vizinho plantou, o outro viu o outro vizinho plantar, todo mundo plantou. Aí sobrou madeira, não tinha mercado. Sobrou madeira, reclama do preço, a culpa é da indústria. Na verdade, não existe culpado. Existe, às vezes, uma ingenuidade na hora de planejamento, na hora de fazer o planejamento desse negócio. No Paraná teve um pouco disso. Todo mundo teve uma febre de plantar pinos e, de repente, quando todos aqueles que tiveram a febre de plantar pinos estavam com seus pinos na hora de colher, tinha madeira demais, o preço despencou. Isso não aconteceu somente com pinos, isso já aconteceu com eucalipto. E o que a gente observa ao longo dos últimos 30 anos são ciclos de baixa oferta e alta oferta. Então, quem teve prejuízo não quer saber de plantar, aquele que ainda não passou pela experiência ruim se aventura em fazê-lo. Eu diria que nenhum dos dois está correto. O mais correto é fazer uma análise de negócio muito bem feita para saber se o mercado comporta aquele volume, qual é o momento do mercado, qual é o momento da indústria, se ela vai expandir ou não, para que a pessoa possa ter sucesso nesse investimento. Não, exatamente, é isso mesmo. Eu sei que tá bacana demais essa entrevista. Eu também tô até que... Ele disse que eu já devia ter ido, eu tô aqui, ficou coçando, ficou ecoando aqui na minha cabeça isso. Mas a gente já volta com essa entrevista, porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. No É Verdade de hoje, o assunto é araucária.
Sabe aquele pinheiro do Paraná que tem assim, parece uma taça? A pergunta que veio lá do Paraná diz o seguinte: continua sendo proibido o corte de araucária, mesmo que para manejo da floresta? A gente responde no segundo bloco. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o diretor do Grupo Inovatec, Robinson Canaval Júnior. Voltamos já. De volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco, nós deixamos aqui em aberto a questão da proibição do corte das araucárias. Eu vou aproveitar esse espaço para fazer aqui uma grande crítica. Bem, a resposta é o seguinte: sim, é verdade que ainda continua proibido o corte da araucária, mesmo que seja para manejo da floresta. E aqui fica uma grande crítica. Lá em 2001, veio uma resolução do CONAMA que proibiu o corte das araucárias até que se estudasse se a espécie estava em extinção de verdade, porque havia um rumor que a espécie estava entrando em extinção. Isso quem trouxe foram algumas ONGs que levantaram a questão e depois vieram os cientistas para fazer o estudo. Quando foi feito e concluído esse estudo, o estudo disse que não havia perigo de extinção das araucárias, nem por número de espécies, que havia bastante, nem por variabilidade genética, que pode ocorrer uma quantidade grande de indivíduos, mas haver consanguinidade, haver parentesco entre as árvores, isso faz com que a floresta fique doente. E esse estudo disse que não havia nem falta de espécies, nem consanguinidade, portanto que a espécie não estava em extinção. Nem isso fez com que houvesse o retorno dos planos de manejo florestais sustentáveis nas florestas de araucária. De 2001 até hoje passaram 18 anos e nós percebemos um decréscimo. Na verdade, o que está acontecendo? Como a araucária é uma espécie pioneira, é aquela que vem primeiro, ela precisa de sol. Como não houve mais manejo das florestas, que tinham até sido enriquecidas com mais espécies por hectare do que na floresta natural, está acontecendo que essas florestas ficaram grandes, não há sol no solo e não há novos brotos de araucária. E, portanto, nós estamos tendo um decréscimo no número, uma diminuição do número de araucárias pela errônea proibição do manejo dessa espécie. Mas sim, a resposta é, infelizmente, é verdade que ainda não se pode cortar araucária, tudo bem? E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente. A pergunta pode ser feita até por vídeo, pega seu celular na horizontal, deitadinho, grava um vídeo e manda aqui pra gente. Só mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 11 94 258 9183. Você pode também entrar em contato direto com a nossa produção pelo telefone 31313719 e o código também é 11. Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir esse programa. Vamos ao Pode Falar. O projeto do licenciamento ambiental, talvez ele não seja de flexibilizar, mas de desburocratizar, de tirar as amarras que existem em relação a isso, aquilo que a lei já prevê. O seu produtor ele pode utilizar 80% do seu imóvel para exploração econômica, não é admissível e é um contrassenso atual muito grande que o produtor tem que esperar até 10 anos para que o Estado possa conceder uma licença a ele para ele fazer aquilo que a lei lhe permite fazer. Então, essa questão do licenciamento ambiental, da lei do licenciamento ambiental, ele prevê exatamente isso. Aliás, eu pessoalmente defendo algo até mais moderno, algo mais ágil, que seria a autodeclaração. Né? O produtor ele declara o projeto dele, ele faz a autodeclaração e ele está liberado para fazer aquilo que a lei permite fazer. Não só o produtor, mas todos os empreendedores do Brasil. E eu continuo a nossa conversa a respeito não só de floresta, achei que ia falar com ele a respeito de floresta. Eu estou com o Robinson aqui, ele é da Inovatec, e a gente começou a falar de floresta, mas de repente veio todo um planejamento de negócio aqui que eu estou me sentindo provocada agora. Vamos lá. Vamos lá. Que bom. Me diga uma coisa,
O Brasil tem, então, um potencial de plantio e se a gente plantar aqui dá muito certo, porque a gente tem água, solo, pessoas, né, e etc. E o mercado? Como é que está o mercado brasileiro para consumir essa madeira? Olha, falando do mercado interno, a despeito de todos os outros segmentos da economia, a gente está num momento recessivo, né? Então, todos os produtos florestais que estão muito correlacionados com o mercado doméstico, eles estão passando por um momento de bastante desafio. Vamos esclarecer os leigos, inclusive quem vos fala. Produtos florestais não é só madeira. Na verdade, madeira, ela ora é insumo, ora ela é matéria-prima. Quando nós falamos de celulose, eu tenho a madeira como matéria-prima. Quando eu falo de chapa, ela é matéria-prima. Quando nós falamos de móveis, é matéria-prima. Se eu falo de energia, ela é um insumo. Então, a madeira ela se presta tanto como matéria-prima quanto insumo, dependendo do uso final. Certo, muito bem, viu? A gente vai aprendendo nesse programa. E aí, esse mercado, embora recessivo, como o plantio é de longo prazo, essa análise, nesse momento político super bacana, que a gente consegue super saber o que está acontecendo, como é que você faz essa análise? Porque eu preciso, para plantar eucalipto, pelo menos 7 anos. Sim, sim. E para plantar pinos, pelo menos 12. Acima de 15, dependendo do uso final. Acima de 15 se eu quiser tora, né? Exatamente. Se eu quiser madeira. Como é que você faz essa projeção com um momento político tão difícil como está o nosso país? Quem investe em floresta não investe para o ano seguinte, né? Os países nórdicos, quando há investimento florestal, quem planta, planta para o neto, né? Então, nós somos privilegiados porque aqui a gente planta e ainda consegue colher. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, lá eles dizem, né? Exatamente. Então, nós ainda conseguimos plantar e colher estando vivo para ver aquilo que nós plantamos. É um então, isso é uma dádiva do Brasil, né? Mas é muito importante saber esse momento de plantar, olhando o momento da indústria, as tendências mundiais no que diz respeito ao consumo de madeira. Então, não se faz um planejamento de curtíssimo prazo. E eu diria que, do ponto de vista do agronegócio, a floresta é o que mais demanda planejamento, porque numa cultura anual qualquer, se eu errar, eu troco no ano seguinte. Nossa, então eu tenho uma facilidade de trocar. Na madeira, se eu errar na madeira, é no mínimo 6 ou 7 anos que eu estou com aquilo no meu solo, ocupando a minha terra. Então isso demanda um planejamento muito grande e principalmente no que diz respeito ao mercado, a tendência do que vai acontecer, se eu já vou vender uma madeira para atuar no mercado aberto, se eu já vou ter um comprador final com preço discutido previamente. Então, são muitas variáveis que fazem parte dessa análise de negócio. E essa necessidade de análise não acaba afastando um pouco esse produtor do mercado de plantio? Não é do mercado, mas da iniciativa de plantar? Olha, a gente tem vários investidores nesse país. A gente tem um investidor aventureiro, que é aquele que faz sem muita análise, e nós temos um investidor profissional. O que a gente busca fazer para os aventureiros é mostrar que ele poderia ganhar mais dinheiro ou deixar de perder se ele tivesse uma análise prévia mais consistente. Isso é parte do nosso trabalho. Então, esse tipo de informação que nós estamos dando nesse momento é para que a gente possa despertar naqueles que simplesmente decidiram plantar porque o vizinho plantou, que poste uma interrogação na cabeça e possa falar o seguinte: puxa, deveria plantar agora ou deveria falar com a Inovatec antes de investir dinheiro? É um cara que sabe fazer marketing, já falei, hein? No momento em que eu decido que eu tenho lá um espaço que eu vou destinar aquilo para plantio de madeira, eu preciso de um espaço muito grande, tem que ter escala para isso, porque se eu tenho lá um lotezinho de milho, ou de trigo, ou de soja, ou de cana, é diferente de quando eu tenho madeira. Perfeito. Eu preciso de muito volume para ter competitividade? Olha, a escala ela é importante em qualquer tipo de negócio hoje em dia, mas eu diria que não, porque se você tiver uma proximidade do seu mercado, você tiver uma boa produtividade e estiver próximo da indústria, você pode ser competitivo sim, não necessariamente com grandes áreas. Eu diria que isso é parte da análise que precisa ser feita. Então, uma propriedade de 50 hectares pode ser muito competitiva sim. Dependendo de onde ela está. Dependendo, se ela estiver vizinha de um grande consumidor, ela pode certamente usufruir da vantagem logística de estar próximo, mesmo sendo uma propriedade pequena. O que você vê para o futuro do mercado de madeira, o mercado de floresta do Brasil? Olha,
além dos produtos que nós já conhecemos como a madeira, né, então a gente precisa imaginar que floresta não é só madeira, seja como insumo, como matéria-prima. Existem outros produtos oriundos da floresta, a tecnologia está avançando nesse sentido, então desde a utilização de fármacos, recreação, uma série de coisas pode ainda advir da floresta. O que acontece é que nós ainda não estamos prontos para esse estágio, então nós estamos ainda colhendo um produto primário, mas existem muitas outras coisas que podem vir tanto da floresta plantada quanto da floresta natural. A gente está na commodity e a gente pode dar um up nesse produto. Exatamente. Hoje a gente ainda está no campo da commodity, somos altamente competitivos em commodity. Eu diria que o outro grande salto vai ser a diferenciação ou por meio do plantio de árvores. Então, esse é um mercado ainda que eu creio vai crescer bastante, porque a madeira, ela é a base do nosso desenvolvimento. Desde a pré-história, a madeira está andando com o ser humano e ela não vai deixar de existir. Mas não vai deixar mesmo. Já falei, tem madeira sintética, feita de plástico, não interessa. A gente quer o aconchego da madeira. Exatamente. Não só em móveis, não só em pisos, não só em casas, mas faz parte. O nosso equilíbrio climático na Terra depende de florestas. Se nós não tivermos florestas, nós morremos. E não é pela falta de oxigênio, é pela questão climática. Vou pegar esse ponto. Em tempos de questionamentos internacionais, inclusive, com relação a clima, com relação à exploração de florestas, não há um preconceito com relação ao madeireiro hoje? Porque quando eu falo de explorar floresta plantada, eu estou plantando um captador de carbono. Sim. Mas quando eu falo de explorar floresta nativa, não, vai cortar madeira nativa. Como é que quebra esse tabu? Bom, eu diria que para quebrar esse tabu a gente precisa estabelecer duas coisas que a mídia e todo mundo confunde muito quando a gente fala do conceito de preservação e conservação. Preservação é você deixar algo intocado, não se pode mexer. E conservação significa você usá-lo de maneira responsável, de forma a perpetuar o benefício que essa floresta lhe proporciona. Isso faz total diferença e eu vejo muita gente usando preservação como sinônimo de conservação. Você sabe que eu tenho um jeito de diferenciar isso que nunca ninguém mais esquece, né? Quando a gente vê uma pessoa bonita, um homem, uma mulher mais velha e bonita, a gente fala, olha que conservado. A gente nunca fala preservado. É verdade. Porque preservar é não tocar, não tem graça. Preservado é uma múmia, né? A gente não quer floresta múmia. Mas continua. E aí no momento em que a gente estabelece esse conceito? Então, a gente pode falar, puxa, se eu planto uma floresta, ela tem um propósito específico, né? Então, eu plantei para colhê-la. Sim. Né? Quando eu falo de uma floresta natural, eu posso ter, na verdade, uma utilização inteligente. Eu não preciso fazer corte raso, eu posso extrair outros produtos, como fármacos, por exemplo. Não, e plano de manejo florestal sustentável, você eterniza a floresta. Exatamente. Agora, mesmo os planos de manejo sustentável, eles também estão evoluindo, porque nós estamos aprendendo na medida em que nós fazemos o plano de manejo sustentável. Mas eu acredito que ainda muito está por vir para a parte de fármacos, principalmente uma série de ingredientes ativos de plantas que nós nem conhecemos. Concordo. Essa semana teve uma reportagem do Laboratório Sinclotron de Campinas e o que se vai testar lá são produtos oriundos da floresta como vantagem competitiva desse país. Então é preciso que nós conheçamos de maneira mais profunda as riquezas desse país para que a gente faça jus ao nome Brasil. Olha só, e vai que a gente descobre lá uma planta que deixa jovem para sempre. Uma delícia essa conversa, Robinson, muito obrigada. Infelizmente passa rápido a nossa entrevista aqui, mas eu prometo que eu vou colher mais informações e sempre trago para vocês. Obrigada pela sua presença. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi meu. Vamos agora ao Ideia Sustentável. 60% do território brasileiro é coberto por florestas. O desafio é gerar cada vez mais uma economia florestal, com atividades que garantam a mata preservada e a população com qualidade de vida. Desde 2013, o Serviço Florestal Brasileiro premia estudos com foco na produção florestal sustentável. Nós estamos nessa luta de ir além do comando-controle, de estimular aquelas práticas que geram renda através do uso da floresta em pé. Nesta edição, 7 iniciativas foram premiadas. A floresta brasileira tem valor. Somente no ano de 2015, a riqueza gerada foi de 14 bilhões de reais. O ganhador do primeiro lugar na categoria profissional desenvolveu um PIB específico para as florestas. Fazendo um novo reagrupamento de modo que o setor florestal ficasse isolado dentro das contas e
por sua vez, a gente conseguisse fazer algumas simulações em termos de quanto que a economia do setor florestal gera em termos de emissão de gás de efeito estufa, quanto que ela demanda de energia. É mostrar que a nossa floresta tem valor, né? Como o primeiro prêmio mostrou aí, o PIB brasileiro, que não é valorado pela floresta que nós temos, que nós cresceríamos no PIB se fizesse uma valoração maior da floresta e da realidade, e trazer a floresta para dentro da economia. Para manter a floresta em pé, com uma gestão que beneficie a sociedade, o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro defende o pagamento por serviços ambientais. Ninguém quer destruir floresta. Claro que você fazer agricultura, você tem que retirar a floresta, mas hoje nós temos apenas 8% do território brasileiro que se faz o plantio na agricultura. Então nós temos um potencial enorme e é claro que se nós tivermos a condição de transformar a floresta em recursos, como está se falando aí no Green Bond, que é a moeda verde, né? Que alguém possa nos pagar, o mundo possa nos pagar, o Brasil fica no plantio dessa área que tem, mantém essas florestas, mas tem que ter alguma renda. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável. Tchau!